Exames de rastreamento são aqueles que a gente faz para pacientes assintomáticos, ou seja, a gente pega uma doença que é muito prevalente em determinada população, por exemplo, câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, e a gente indica algum exame para diagnóstico dessas doenças naquela população como um todo, independente de ter sintomas ou não, com o objetivo de identificar a doença justamente no momento em que ela ainda não está manifestando sintomas, ou seja, esteja no estágio mais inicial, que é o momento ideal de se diagnosticar qualquer doença neoplásica. Então, esse é o exame de rastreamento. Basicamente, a gente faz o exame de rastreamento para o câncer de mama com mamografia, né? Então, lá no Hospital Daira, a gente tem um mamógrafo disponível, um mamógrafo de muita qualidade, de alta tecnologia, mamógrafo digital. Então, a gente indica o exame de mamografia para mulheres acima de 40 anos, uma vez ao ano, tá? Esse é o protocolo que a gente adota dentro do hospital. Para mulheres mais jovens, que vão ter as mamas mais densas, mais glandulares, a mamografia ela perde um pouco da sensibilidade. O exame fica um pouco menos preciso, vamos colocar assim. Então, a gente utiliza como exame de rastreamento nessa faixa populacional de pacientes abaixo de 40 anos a ecografia mamária, o ultrassom, né? Que a gente também tem disponível lá no Hospital Daia, muita qualidade, com médicos radiologistas bastante capacitados e especialistas no exame de mama. Então, esse é o exame que a gente faz, independente da paciente ter sintoma ou não. Então, idealmente, todas as mulheres, uma vez ao ano, deveriam procurar um mastologista para que ele solicitasse esses exames. E a gente tem a parte de tratamento. Então, uma vez feito o diagnóstico, seja pelo rastreamento, ou seja, porque a paciente manifestou algum sintoma, aí a gente parte para o tratamento de fato. O tratamento do câncer de mama hoje ele é multidisciplinar, ou seja, não é só o mastologista que vai participar desse tratamento. A gente tem uma série de profissionais. Então, como eu falei, o mastologista, o oncologista clínico, o radioterapeuta, o cirurgião plástico. E dentro do Hospital Dair, do Centro de Oncologia, a gente tem disponível todas essas especialidades e de uma maneira muito integrada. Então, eu tenho a facilidade, por exemplo, eu estou atendendo uma paciente, ela chega para mim com um exame alterado, a gente tem o centro de radiologia no próprio hospital, eu consigo de maneira muito ágil agendar a biópsia dessa paciente, por exemplo, e no consultório ao lado tem um oncologista clínico atendendo. Então eu tenho a liberdade, a gente é uma equipe muito integrada, fazemos reuniões constantes, inclusive de discussão de casos. Eu tenho a liberdade de falar, olha, doutora, atendi essa paciente aqui agora, o exame suspeito, a gente vai fazer a biópsia, você pode dar uma olhadinha nela. Isso é fundamental hoje em dia, porque a gente ganha agilidade no tratamento. Então, essa integralidade, essa multidisciplinaridade, mas com essa equipe junta e próxima, isso faz muita diferença no tratamento do câncer de mama, porque a gente tem, primeiro, agilidade, como eu falei, e a possibilidade de discussão, porque, como eu falei, os protocolos são muito diversos, né? Então, o câncer de mama, hoje, ele tem uma série de vertentes e pequenos diferenciais. Então, a possibilidade de a gente sentar com o oncologista, conversar com o cirurgião, conversar com o radioterapeuta, isso modifica muito o prognóstico dessa paciente para melhor, com certeza. O Outubro Rosa é o mês de conscientização para o câncer de mama, né? Então, primeiro ponto, se a gente diagnostica a doença sem sintomas, a chance de cura ela é virtualmente 100%. Ela é muito próxima do 100%, porque a gente está diagnosticando no momento inicial, quase sempre. Então, é muito importante que a paciente procure seu médico, idealmente um mastologista, mas se não for um mastologista, que procure o ginecologista ou que procure o médico na unidade básica de saúde, para que o médico possa pedir os exames de rastreamento, para que se a gente identificar algo, a gente identifique de maneira precoce. Eu costumo falar para as minhas pacientes que a paciente faz os exames de rastreamento para não encontrar nada. O médico faz para encontrar alguma coisa e que seja uma coisa em estágio muito inicial e que a gente consiga curar, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, a importância de estar próximo do mastologista.
a gente está atravessando uma pandemia, já num momento melhor, mas que o ano passado a gente deixou de diagnosticar muitos casos de câncer de mama no Brasil, muitos mesmo. E não porque esses cânceres não ocorreram, eles com certeza ocorreram, eles só ainda não foram identificados e diagnosticados. Então a gente já está começando a ver uma chegada no consultório de câncer de mama em estágios mais avançados. E o momento diagnóstico é fundamental para que a gente consiga tratar e curar essa paciente. Então, é muito importante que a paciente volte para o mastologista, volte a fazer seus exames de rastreamento. No próprio Hospital Daira, a gente tem protocolos em relação à pandemia muito rígidos, então há uma segurança bem importante para essa paciente fazer esses exames, né? Então, mas quais são os sinais de alerta para a paciente que ela deve, aí sim, procurar um mastologista de maneira muito rápida? A maior parte dos tumores, dos cânceres de mama, eles se manifestam através de nodulação. Então, são nódulos que podem ou não ser palpáveis. Então, quando são nódulos muito pequenininhos, eles não vão ser palpáveis, à medida com que eles vão crescendo, eles passam a ser palpáveis. Então, o autoexame, hoje, ele é meio controverso, porque a própria característica da mama, a mama não é um órgão homogêneo, ela é formada basicamente por glândula e gordura, e essas duas estruturas têm consistências diferentes. Então, uma mão menos treinada vai ter dificuldade de diferenciar se aquilo é só uma ilha de glândula ou se é um nódulo de verdade. Então, por isso que o autoexame, alguns recomendam, outros não. O que eu falo para as minhas pacientes? Conheçam as suas mamas. Não precisa fazer o autoexame buscando alguma nodulação. Mas, por exemplo, durante o banho, na higienização, procure conhecer as suas mamas. Faça uma palpação, porque se você conhecer bem as suas mamas e no futuro algo de diferente surgir, você vai ser capaz de identificar e aí sim procurar o médico competente para te ajudar. Então é importante conhecer as suas mamas. Retrações na pele, ou seja, um mamilo que era para fora e foi para dentro, uma porção da parte da mama da pele da mama que se retraiu. Isso também é um sinal de alerta. A paciente deve imediatamente procurar um mastologista. A saída de líquido pelo mamilo, ela é muito frequente e muito comum. E na maior parte das vezes não representa doenças malignas. Principalmente quando esse líquido que sai é um líquido esverdeado, acastanhado, achocolatado, a gente tem manifestações geralmente de doenças benignas. Mas quando esse líquido ele é sanguinolento ou cristalino, que a gente chama em aspecto de água de rocha, aí sim é um sinal de alerta importante. Então, a paciente que tenha saída de líquido pelo mamilo, principalmente se for um líquido cristalino ou sanguinolento, ela deve procurar um mastologista. Alterações na pele da mama também. Então, uma pele que fica inchada, mais avermelhada, um aspecto que a gente chama de casca de laranja, também pode ser uma manifestação do câncer de mama, que a paciente também deve procurar. Então, obviamente, é sempre melhor a gente diagnosticar sem sintomas, por isso os exames de rastreamento estão aí, mas se houver alguns desses sintomas e desses sinais de alerta, ela deve procurar imediatamente um médico mastologista.